Bem-vindos a mais um Chapéu do Braço Relâmpago. No episódio de hoje eu trouxe o Bucaneiro de Honolulu, mais uma revista da JP Animation, lá do João Paulo. Esse aqui ele trazendo uma aventura bem interessante de pirataria, né, que pega, a história se passa em 1524, ela é uma versão de uma história do tio dele, que o tio dele deve ter contado, aí ele trouxe para as páginas de quadrinhos. Sempre com essa arte mais pautada no storyteller. Ele tem, bem, quem acompanha o canal sabe como eu venho acompanhando a trajetória do JP e a forma cinematográfica de arte, sempre numa pauta muito, né, em tramas de aventura, muito cinematográficas e com muita ação. A melhor coisa, o que ele se sai melhor é justamente nessa narrativa gráfica. Ele consegue imprimir ritmo em cada uma das histórias que ele acaba mergulhando. Aqui é mais uma delas, sobre um pirata, né, um corsário, que encontra de repente no meio do mar. Eles estão fazendo um transporte de especiarias, mas aparece um barco e aparece dentro de um barquinho tem esse cara que entrega um mapa que é para uma cidade perdida de ouro, que é uma grande lenda que existia na época e tem pessoas que ainda buscam até hoje. E aí essa história vai se transformar numa aventura em busca dessa cidade. É bem legal, eu achei bem interessante, gostei, me envolvo sempre nas narrativas que o JP apresenta. E tem sempre aqueles momentos que eu não gosto. Eu acho que ele tem alguns pontos, principalmente em textos, né, que ele gosta de colocar algumas tiradas de humor, algumas musiquinhas, que pra mim não pega, não faz sentido dentro da narrativa, da proposta dramática que ele está criando. São quebras, pra mim, muito inspiradas, talvez não, mas pra mim é muito inspirada nos filmes da Marvel. É justamente o que eu não gosto dos filmes da Marvel, ele acaba utilizando. Mas apesar disso, a história funciona bem e ela abre uma possibilidade de continuação. O JP ele tem uma capacidade bem interessante de trazer histórias, de contar histórias dos mais diferentes formatos, né, dos mais diferentes gêneros narrativos, e abrir portas para outras histórias, para histórias futuras. Essa aqui, mais uma vez, mas nesse cenário de pirataria. Bem legal. Quero continuar lendo sobre esse pirata e sobre as aventuras desse personagem. É isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o Bucaneiro de Honolulu, comprei, né, pelo Catarse mesmo. Bem-vindos a mais Chapéu do Braço Relâmpago. No episódio de hoje eu apresento a terceira revista do selo Negro Geek, da editora Ultimato do Bacon, que é essa Desolação do Caio Zero. É um selo bem legal, que tem duas regras principais: atores negros e ficção científica, mas uma ficção científica no estilo Black Mirror, que é basicamente uma extrapolação da mais cruel das nossas realidades. Então ela é muito contemporânea, com alguns elementos de ficção científica que não necessariamente levam a narrativa, mas que extrapolam os problemas que a gente vive atualmente. Aqui a gente vai acompanhar desde o início, a história em branco e preto. A gente vai acompanhar uma mãe que perdeu o filho foi sequestrado, ninguém sabe onde estão essas crianças. Aqui é numa televisão. De repente ela começa a sentir, né, a falta, esse luto, até que ela dorme e quando acorda com dor de cabeça, ela esquece completamente que o filho existiu. O filho, na verdade, parece que nunca existiu para todas essas pessoas, para os amigos, para todas as pessoas que ela conhece. E esse é o elemento do apagamento, da invisibilidade. A gente vai ter o Caio Zero, ele vai tentar, através de um subterfúgio tecnológico, falar sobre essa invisibilidade, como as pessoas são invisíveis, principalmente as pessoas mais pobres, pessoas que vivem nas favelas, pessoas negras que, bem, a todo momento várias crianças acabam morrendo, policiais que matam crianças que estão segurando guarda-chuva, por exemplo, ou que entram na casa, né, invadem casas
falando que é do tráfico, mas são crianças brincando e elas são completamente massacradas. O que acontece depois que essas crianças morrem? O que acontece com essas mães, com essas famílias? O que acontece com esses policiais que invadiram? Ou mesmo, saindo dos policiais, o próprio tráfico, a violência que é nessas grandes cidades. Bem, nessa história a gente vai ver que existe uma possibilidade de apagar a memória das pessoas que perderam, né, para elas não viverem o luto e continuarem sendo eficientes para a sociedade. É bem pesado, porque vai tratar de insignificância, né, insignificância do luto que a violência só vai continuar. A arte, ela é bem interessante, ela é simples, ela é cotidiana, mas ela ganha força nessa composição, nesses quadros. Foi muito bem construído o suspense, né? A opressão através dos enquadramentos, cada vez mais se desenvolvendo, da figura da criança que está dentro da memória da mãe ou simplesmente está desaparecendo. Enfim, Desolação, do Caio Zero, bem legal, né, da Ultimato do Bacon. Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. No episódio de hoje eu apresento a antologia de quadrinhos sci-fi, fantasia, mistério, horror, Quadrix Comics. Uma publicação de 2023 da editora Red Dragon, que traz 9 histórias de autores bastante diferentes, de épocas diferentes, e tanto do Brasil quanto do exterior. Então a gente tem aqui desde Wilson Vieira até Len Wein, Wally Woods, Jean-Luc Pieda e até o Alex Magnus, que é o editor da Red Dragon. Então a gente passa por momentos de publicação diferente, histórias e locais completamente diferentes, onde, bem, é uma antologia. Então, ao longo das 9 histórias, dependendo do leitor, cada uma dessas histórias vai ter uma preferência por uma ou por outra. E eu vou destacar algumas que eu achei mais interessante. Eu acho que a primeira que vale a pena entrar é A Maldição do Wally Wood. Essa história foi publicada originalmente em 71, na revista da Vampirella, lá nos Estados Unidos. E olha só, um pouco da arte, tanto a arte quanto o roteiro do Wally Wood. E ela vai mostrar um guerreiro desmemoriado que é ajudado e ajuda uma donzela contra uma bruxa que vive no pântano. Falar mais, são histórias pequenas, então falar mais sobre a história acaba estragando, mas é um clássico do horror das HQs estadunidenses, e ela acaba sendo referenciada várias e várias vezes ao longo dos anos. Outra história que eu achei interessante é essa Reflexos, aqui. Ela é de 2 autores, o Duarte e o Colcero, eles são chilenos, e aqui é uma história um pouco mais insólita, que vai trabalhar essa ideia do mal que se manifesta, que habita dentro de nós. Então um roteiro quase gótico, e que vai remeter psicologicamente, né, não a questão dos acontecimentos, mas a questão da psicologia, a história do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. É interessante a forma como se desenvolve, tem muito dessa pegada de horror. E por último, aqui a Travessura, que é escrita pelo Gianluca Pireda, é uma história divertida. Eu não vou virar muito mais as páginas, mas ela envolve leite estragado e a visita de alienígenas. E aqui vocês já viram uma ambientação mais década de 50. Existe um humor sarcástico por trás dessa história que é interessante. Fora isso, bem, além das 9 histórias, essas que eu destaquei, tem tanto uma introdução do Alex Magnus, que vai trazer um pouco da história da própria Red Dragon, né? Que essa publicação, a Quadrix Comics, tem a ver com a história da Red Dragon, e no final ele dá o Gianluca Pireda faz uma história dos quadrinhos italianos, né? Como que nasceu, qual que é o papel da Paula Lombroso, por exemplo, as primeiras, o Corriere del Piccoli, e essas outras histórias que vai levar ao que a gente conhece dos fumetti italianos. Bem legal, uma publicação interessante. A ideia é que se publique mais Quadrix Comics e deem continuidade. Inclusive tem 2 histórias que tem só a primeira parte, uma é Zero Absoluto, e tem uma outra aqui mais profundo.
que eu não vou encontrar, obviamente. Aqui, essa aqui, a Estrada da Morte. Essa aqui, a Estrada da Morte é do Alex Magnus e o Zero Absoluto é do Tadeu Faid. Enfim, essa foi Quadrix Comics, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio e bons quadrinhos.